E aqui vale para a revelação espiritual. A revelação espiritual, ela é gradativa e ela se desenrola na proporção do nosso grau, do nosso estágio evolutivo. Portanto, num determinado período evolutivo da Terra, os fundamentos da moral espiritual, os fundamentos da espiritualidade, os fundamentos da revelação divina foram dados naquilo que se convencionou chamar de Velho Testamento. Porque nós não podemos esquecer que quando nós falamos em Velho Testamento, nós estamos falando em mais de 60 livros. Alguns distantes dos outros, mais de 1000 anos. Então é um processo. É um processo que nós podemos centralizar para efeito didático. Para efeito didático. Isso é importante ser dito. Para efeito didático, nós podemos centralizar a chamada primeira revelação na figura de Moisés. Mas nós não podemos esquecer que antes de Moisés nós temos um Jacó, um Isaac, um Abraão, tantos outros patriarcas, tantos outros missionários e profetas, né, anteriores e posteriores, incluindo os anônimos, aqueles que não constam da literatura. Porque isso aqui é uma obra coletiva e tem um aspecto que é relevante também. Parte da revelação foi escrita com testemunho pessoal. Não podemos esquecer disso. Porque senão nós vamos cometer um equívoco que é muito comum, sobretudo no movimento espírita. Quando nós falamos em primeira revelação, a pessoa ela imagina, ela simplifica, que nós estamos nos referindo apenas ao texto da coletânea que se convencionou chamar Velho Testamento. Qual que é o problema desse raciocínio? O problema são vários, né? Mas os principais são o seguinte. Primeiro, há livros que não compõem o Velho Testamento. Não entraram naquilo que nós chamamos de cânon do Velho Testamento. E são livros importantes. Por exemplo, toda a literatura apocalíptica que inspirou João Evangelista, que está no período depois do último profeta até o surgimento do Novo Testamento, essa literatura não entrou na coletânea chamada Velho Testamento e, no entanto, ela tem um impacto profundo nos escritores do Novo Testamento. Segundo, se nós imaginarmos que a primeira revelação se resume a textos escritos, nós estamos deixando de considerar, por exemplo, a vida de um Abraão. É um espírito que vem em missão, encarna, recebe um chamado interior, abdica da sua terra natal, sai confiando numa inspiração espiritual, né? Inicia uma grande saga de espiritualidade com inúmeros tropeços, quedas e levantamentos, né? Soerguimentos, sofrimentos, testemunhos, experiências, em que o texto reproduziu em parte isso. E esse patriarca, ele só foi seguido, ele só gerou um movimento por conta da vida dele. Da vida dele. E aí nós nos perguntamos, quantas vidas foram necessárias para compor esse tecido do que nós chamamos de Velho Testamento? Será que só a vida de quem escreveu? Né? Porque quem escreveu nem aparece. Né? Nós sequer sabemos o nome dos escribas aqui, de quem realmente escreveu. Alguns livros, por exemplo, você percebe que tem várias mãos. Né? Uma parte foi escrita num período, outra foi escrita em outro período. Então, será que a revelação é feita só de quem senta e pega um papiro, um pergaminho e grafa? Né? Então, a revelação não é também vida? Quem testemunhou, quem criou um movimento, quem orientou, quem educou pessoas, quem formou gerações, quem inspirou gerações,
sobretudo naquela época em que a oralidade, o ensino oral, era a regra, que a maioria das pessoas não lia nem escrevia. Então o ensino oral era a maneira de se perpetuar o ensinamento. Né? Então nós devemos tomar cuidado com esse tipo de raciocínio. A primeira revelação, ela é feita de missionários. Missionários que encarnaram, deram seu testemunho, viveram uma convicção, viveram valores. Né? Alguns com testemunhos ásperos. Né? Não tem um profeta que não tenha sido trucidado, que não tenha sido perseguido, alguns até assassinados. E mesmo aqueles que aparentemente passaram por situações que nós consideramos favoráveis, como um rei Davi, um rei Salomão, que eram reis, tiveram também grandes testemunhos. Tiveram momentos de altos e baixos. Passaram por seu momento de ter que viver aquilo que falavam, de ter que mostrar na própria vida aquilo que eles acreditavam. Então, quando a gente olha para esses textos aqui, é preciso a gente se dar conta que por trás deles tem vida. E centenas, quiçá milhares. Moisés é uma delas. Uma delas. Mas não foi o único. Que ele teve continuadores, a obra deu sequência. E as pessoas tiveram que levar adiante o ideal de viver aquilo que foi revelado. Então, quando nós falamos em primeira revelação, nós não estamos nos referindo a esse conjunto de seres que construíram uma tradição oral, uma tradição de vida, uma tradição de testemunho, uma tradição de comportamento. Para quem não está conseguindo ainda captar isso, eu sugiro a leitura do capítulo 11 de Hebreus. Na carta aos Hebreus, que é conhecido como o poema da fé, em que Paulo faz uma visita panorâmica ao Velho Testamento, ele vai citando esses heróis da fé. Essas pessoas que representaram marcos definidores da primeira revelação. E são dezenas. Ele não só cita nominalmente, como ele dá a característica principal daquela encarnação, daquela missão. Qual foi o propósito daquele ser? Por que ele veio? Né? Qual a marca que ele deixou? E a gente vê que é um conjunto de seres que deram sequência. A ideia aqui, me agrada muito isso, é a ideia de uma corrida de tocha. Você tem vários corredores. Um corre 100 metros, 200, não importa. Ele corre um trecho e entrega a tocha para outro. Que corre mais um trecho e entrega a tocha para outro. Que corre mais um trecho e entrega a tocha para outro. Lembrando que aqui não é simplesmente um indivíduo entregando uma tocha para outro, mas uma geração de indivíduos entregando para uma nova geração. Uma geração de pessoas mantendo uma luz do ideal espiritual acesa e depois, em função da velhice, em função da necessidade de se desligar da vida material, entregando essas luzes para uma nova geração que vai dar sequência. E isso perdurou por mais de 2000 anos. Então, quando nós falamos de primeira revelação, é disso que nós estamos dizendo. Nós não estamos aqui estudando texto de Gênesis apenas. É importante que se diga isso. Nós estamos aqui mergulhando em missões e em missionários. Seus contributos, aquilo que eles deixaram, aquilo que eles choraram, aquilo que eles sangraram, aquilo que eles testemunharam. É importante dizer isso. E, como a revelação é gradativa, após essa geração de criaturas que gravitaram em torno de um patamar da revelação, vem o Novo Testamento, com a figura, com o sol da imortalidade, que é o Cristo,
e passam a gravitar todos, inclusive espíritos que estiveram encarnados na época da primeira revelação e que voltam numa reencarnação na figura de apóstolos, de discípulos, de trabalhadores anônimos, né? Vêm agora para gravitar em torno da figura do Cristo, dando sequência ao processo da revelação divina. E depois, mais tarde, o mesmo fenômeno se repete com a vinda do missionário Kardec e de uma pleia de espíritos que também encarnaram para dar o suporte, para criar aquele clima de geração, aquele conjunto de pessoas que iriam receber essa herança espiritual. E agora trabalhá-la em novas bases. Então esse é o propósito aqui. Embora nós sejamos obrigados a reconhecer que é impossível trabalhar o texto do Evangelho sem a moldura dos textos que o antecederam. Então, eu não gosto nem tanto de dizer assim, Velho Testamento, né? Porque senão a pessoa fica com essa visão limitada de algumas dezenas de livros. Estou dizendo textos que precederam o Novo Testamento. Né? Porque não existe texto solitário. Né? Todo texto, todo livro, ele está em diálogo. Ele sempre retoma algo que foi escrito, traz novas ideias, ou mesmo quando não traz novas ideias, resume ideias que já foram ditas com palavras diferentes. Essa é a ideia, de que os textos também estão em diálogo. Portanto, os textos do Novo Testamento eles estão em permanente diálogo com os textos que os antecederam. Não é? Nós poderíamos dar vários exemplos aqui. Por exemplo, vou dar alguns poucos, né, para ilustrar. Quando pediram a Jesus um sinal, disseram assim, dê-nos um sinal de que ele era o Messias, um sinal de que o que ele ensinava era verdade, um sinal de que ele tinha credibilidade, de que ele tinha legitimidade. O que ele faz? Ele diz assim, a esta geração adúltera e perversa não será dado nenhum outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E pronto. Agora, se você jogou os livros do Velho Testamento fora, e agora? Como que vai entender o que Jesus disse? Se você acha que os textos que antecederam não são importantes, você não vai saber qual é a história de Jonas. Você não vai saber nem que Jonas existe. Aliás, vamos imaginar que num processo de fanatismo, todos os livros que existem do Velho Testamento sejam queimados. Como é que as gerações futuras vão entender esse ensino de Jesus? Quando ele diz assim, nenhum sinal será dado a não ser o do profeta Jonas. Fala, mas quem foi esse profeta Jonas? Olha, não dá para saber porque teve um pessoal fundamentalista lá que eles achavam que o Velho Testamento não era importante, mandaram queimar todos os livros, não sobrou nenhum. Vai entender como? As palavras de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque o reino dos céus está no meio. Nós temos que evitar essas posições extremistas, né? E simplórias, porque o assunto é vasto, o assunto é complexo, ele é delicado, né? Ele demanda de nós, primeiro, serenidade, segundo, ausência de paixão. Se a gente estiver apaixonado pelas nossas ideias, fica difícil raciocinar. Mas ele exige, sobretudo, discernimento, um espírito de discernimento. Então, o nosso objetivo aqui, ao estudar esses textos, é clarear a mensagem. Né? Clarear a mensagem do Novo Testamento e clarear a mensagem da doutrina espírita.